Tu reparou que tem algumas mulheres famosas, atrizes, cantoras, influencers, gordas, que estão emagrecendo e estão gerando um bafafá sobre o assunto? Vamos conversar sobre isso? Muitas dessas mulheres famosas que estão decidindo emagrecer, elas se diziam fazer parte do movimento Body Positive. O que é esse movimento Body Positive? Traduzindo literalmente para o português seria corpo positivo. Mas a gente decidiu traduzir mais metaforicamente e ficou belíssimo, significa corpo livre. Um corpo digno de amor, não importa o seu tamanho, o seu peso, a sua forma, a sua cor, a sua idade e o que mais quiser acrescentar nessa lista. Todos os corpos são dignos de amor. E muito se usa esse termo de body positive, principalmente para as mulheres que estão acima do peso. Mas aí, o que acontece com uma mulher que se dizia fazer parte desse movimento body positive, corpo livre, de repente decide emagrecer? O que isso significa? Primeiramente, significa que ela apenas mudou de ideia. Eu passei um pouquinho por isso quando eu decidi emagrecer. Eu não sou famosa, muito longe disso, mas faz muito tempo que eu estou numa jornada de aceitação do meu corpo e faz muito tempo que eu trabalho com mulheres que são fora do padrão e que eu quero muito que acreditem que o seu corpo, não importa o jeito que ele for, seja digno de amor. Durante muito tempo eu trabalhei como fotógrafa de mulheres, agora eu estou trabalhando como mentora de amor próprio e o meu propósito segue. Mas aí, de repente, eu quis emagrecer? Como assim? Não foi de repente, foram quase que 2, 3 anos pensando sobre isso, pensando sobre essa decisão, e eu cheguei a pensar muitas vezes o que os outros vão falar, o que as pessoas vão pensar depois de tanto tempo eu aqui falando e falando e falando. Aceita o seu corpo do jeito que ele é, ame o seu corpo do jeito que ele é, e de repente eu vou lá e emagreço. E aí? Como que eu faço? Pois bem, eu decidi me escutar. E a minha decisão maior era o meu bem-estar, a minha saúde e a minha mobilidade. Porque sim, essas foram as 3 principais razões pelas quais eu decidi emagrecer. A minha saúde não estava boa, a minha mobilidade muito menos. Eu sou uma mulher com mais de 40 anos, eu decidi isso por mim. Isso significa que eu não acredito mais no corpo livre? Não, mais do que nunca. Eu acredito sim que teu corpo é livre para ser do jeito que tu quiser, como tu bem entender. Se isso fizer parte do que tu quer para ti e não uma pressão da sociedade, tá tudo certo. E foi o que aconteceu comigo. Inclusive, eu nem tô emagrecendo para ser magra. Eu decidi emagrecer por saúde. Eu não me imagino sendo uma mulher magra. Talvez eu fique assim, talvez emagreça mais pouco, talvez em algum momento eu até engorde mais um pouco. Meu corpo é fluido, mas o que eu entendi é que cuidar da minha alimentação e cuidar da movimentação do meu corpo, cuidar de fazer exercícios físicos e botar o meu corpo em movimento é um grande ato de amor próprio. Faz parte da construção da minha base de amor próprio cuidar dessa maneira do meu corpo. Eu compartilho um pouco dessa minha jornada contigo porque, como eu disse, eu não sou famosa, mas eu meio que entendo a decisão dessas mulheres de mudança. Mas voltando aqui para falar sobre as famosas, não é fofoca, é uma reflexão. Elas decidiram mudar, elas decidiram emagrecer. Não tem muito o que a gente fazer sobre isso, a não ser aceitar, porque isso não tem nada a ver com a gente. Mas aí eu entendo que se tu tá me assistindo aqui, tu tem discernimento, tu tem noção para saber que tá tudo bem mudar de ideia. Todo mundo pode mudar de ideia, inclusive tu mesma. Mas então, se a gente consegue entender que todo mundo tem o direito de mudar de ideia, se tá tudo bem isso, se eu posso mudar de ideia, se elas podem mudar de ideia, por que eu ainda fico chateada, frustrada, triste com a decisão de uma mulher famosa, de uma mulher conhecida, ter escolhido emagrecer depois de tanto falar sobre aceitação do corpo acima do peso? O que acontece é que geralmente, quando a gente, com essas mulheres famosas, com essas mulheres muito conhecidas, elas acabam virando uma referência para a gente, às vezes até uma inspiração. E quando isso acontece, quando a pessoa é uma referência, uma inspiração, existe um vínculo de confiança. E quando essa pessoa decide mudar de ideia, o vínculo é quebrado e a gente se sente o quê? Traída. Existiu ali uma quebra de confiança. Pô, tu sempre falou sobre body positive, sobre
usar biquíni na praia sendo gorda, sobre escolher a roupa que quiser e agora tu tá emagrecendo e ficando feliz por usar o tamanho 36? Como assim? Né? Existe isso, não adianta. A gente vai sim ficar frustrada de ver aquela referência quebrar a nossa confiança. Mas então o que a gente faz com isso? Primeira coisa é entender o que a gente está falando até agora aqui. Todo mundo pode mudar de opinião e tá tudo certo sobre isso. Aceitar que as pessoas mudam de opinião e seguir em frente. 2, o que tu pode fazer também é acolher esse sentimento. Tudo bem, tu ficou frustrada, tu ficou chateada, tu ficou triste, pô, tu tinha aquela pessoa, aquela mulher com uma grande referência, com uma grande inspiração e agora ela tá mudando completamente. Acolhe esse sentimento. É um pequeno luto, uma mudança muitas vezes pode ser um pequeno luto, então acolhe, mas saiba que esse acolhimento tem a ver contigo, com o teu sentimento e não com a decisão da outra pessoa. Isso é teu. Então te trata bem, seja gentil. E a terceira coisa que tu pode fazer é escolher novas referências. Talvez até parar de seguir essas referências que agora estão mudando e começar a ir atrás de outras mulheres, outras pessoas que tenham a ver com o teu momento, que façam sentido para a tua vida como ela é agora. E isso tá tudo bem. O que não falta hoje é gente para ser referência de tudo. Então fica tranquilo que tu com certeza vai achar novas pessoas para serem as tuas referências. Agora me diz, eu queria muito saber se tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo fez sentido para ti, se tu já passou por algo desse tipo de ter alguém referência e de repente essa pessoa muda e tu não sabe lidar muito bem com isso, como que tu te sente? Escreve aqui nos comentários, eu vou adorar responder, me manda uma mensagem, tem aqui as minhas redes sociais, tá bem facinho de me achar. E o que tu acha dessas famosas que estão emagrecendo, que estão escolhendo emagrecer depois de tanto tempo se aceitando como uma mulher gorda, como isso te influencia, se tu já tinha visto alguma coisa sobre isso. Quero entender isso e espero que tenha feito sentido para ti de alguma forma. Se tu sentir que vale a pena compartilhar com outras mulheres, vai ser bem legal, porque eu acho que esse é um assunto bem interessante, como que a gente trata o nosso corpo, como que a gente pode mudar de ideia, como é possível mudar de ideia em qualquer momento da nossa vida. E aí eu quero até terminar esse vídeo bem breguinha, bem clichê, com uma citação que eu adoro, uma música que eu gosto muito, que é a música Metamorfose Ambulante, do nosso querido cantor Raul Seixas, onde ele fala: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa música diz muita coisa. Se tu nunca escutou, vai lá escutar Metamorfose Ambulante. A gente muda muito. Se tem uma coisa que acontece na nossa vida, é mudança. E a gente vai precisar aprender a lidar. Seja uma famosa emagrecendo ou qualquer outra área da tua vida. E ter o teu amor próprio como base vai te ajudar a passar por esses períodos de mudança. Pode ter certeza. Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.